Sou doutorando em Biotecnologia Vegetal pela Universidade Federal de Lavras e estarei apresentando para vocês um trabalho desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Dourados, UFGD, com o título Cama de frango e calagem melhora a clorofila da Camponella xanthocarpa. Além de mim, esse trabalho foi desenvolvido pelos pesquisadores Eurivaldo Silva, Fernando Santos, Cleberton Santos e pela professora Maria do Carmo Vieira e professor Néstor Antônio Heredia Zarate. Bom, a Camponella xanthocarpa, popularmente conhecida como Gabiroba guavira de árvore, é uma planta arbórea, como podemos ver na imagem, sendo que suas folhas e casca do caule são utilizados para tratamento de disenteria, problemas estomacais e febres. Além do mais, o seu fruto pode ser consumido in natura, por apresentar excelente fonte de vitamina C. Devido à espécie apresentar propriedades medicinais, torna-se necessário estudos agronômicos. Em destaque, nós temos o uso de adubos orgânicos, representado pela cama de frango, que, quando adicionado ao solo, proporciona riqueza em carbono e nutrientes, além de contribuir na aeração e capacidade de retenção de água. E também o uso de calagem, visando aí a correção do solo, principalmente em níveis de acidez, e eliminação do alumínio, que é um mineral que pode trazer danos ao desenvolvimento da planta. Assim, objetivou-se avaliar o efeito da dose de cama de frango no substrato e no índice de clorofila de plantas de Camponella xanthocarpa. Bom, o experimento foi desenvolvido no Horto de Plantas Medicinais da Universidade Federal do Rio Grande do Dourados e consistiu no fatorial de 2/5, onde teve adição com ou sem a calagem no solo e 5 doses de cama de frango, sendo a 0 como testemunha, 5, 10, 15 e 20 toneladas por hectare que foram adicionadas no solo. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados com 4 repetições. A unidade experimental foi composta por 4 vasos com uma planta cada. As avaliações de clorofila consistiram entre 30 dias até os 150 dias após o transplantio, que foi clorofila total A e B, e após 180 dias de cultivo, o solo foi coletado para determinar os atributos químicos utilizando a metodologia de Silva. E foram utilizados análise de regressão para doses de cama de frango e teste T para a calagem como estatística. Bom, quanto aos resultados, podemos observar que a tabela 1, que é os atributos químicos do substrato com e sem a calagem para o cultivo Camponella xanthocarpa, onde podemos observar que os atributos que envolvem saturações de bases, como pH, cálcio, magnésio, a própria soma de bases, foram maiores no substrato com a calagem, e destacando também a ausência do alumínio nesse substrato, enquanto a maior disponibilidade dos micronutrientes cobre, manganês e ferro e do potássio ocorreram sem a calagem no substrato. Mas também tivemos a presença de alumínio e maior acidez potencial. Bom, aqui já é a figura 1, como podemos observar, na figura A, é a capacidade de troca catiônica, onde a maior CTC ocorreu no substrato em que foi realizado a calagem, mas sem a incorporação de cama de frango. A mesma tendência foi observada quando houve sem a calagem. Já para as saturações por base, podemos observar que houve um crescimento linear com a dose de cama, à medida que se aumentou a dose de cama de frango, onde podemos observar que a maior saturação de base ocorreu quando houve a adição também da calagem com a maior dose de cama de frango. Já para a disponibilidade dos micronutrientes no solo, podemos observar que o manganês, ferro e cobre tiveram a mesma tendência, onde a maior disponibilidade foi observada sem a adição de cama de frango e com a maior dose de cama de frango. Já a figura 2 é o índice de clorofila nas folhas das plantas de guavira, onde podemos observar que o maior índice de clorofila ocorreu com a adição maior índice de clorofila total das plantas ocorreu com a adição de 5 toneladas de cama de frango que foi observada após 150 dias do transplantio. Já para a figura B, podemos observar que o índice de clorofila A, com a adição de calagem, não teve efeito significativo, observando média de 21,91. Já para sem adição de calagem, podemos observar que a maior dose de toneladas por hectare é onde foi observada a maior índice de clorofila A. Já para a clorofila B, a maior índice de clorofila B ocorreu com a calagem no solo aos 150 dias.
E já para a cama de frango, podemos observar que o maior índice de clorofila B das plantas foi observado nas doses 5, 10, 5, 15 e 20 toneladas por hectare após 150 dias do transplantio. Assim, podemos concluir que a calagem melhorou os atributos químicos do substrato e a cama de frango teve pouca influência nos atributos químicos do substrato. Mas as clorofilas da gabiroba tiveram seu desenvolvimento otimizado no substrato com calagem e a incorporação de 5 toneladas por hectare de cama de frango. Um agradecimento ao CNPq e à CAPES e Fundect pelo auxílio das bolsas e o investimento. E obrigado.